Eu sou Anderson Jardim e esse é o Pode Avivar, seu podcast que vem contando os passos dos avivamentos. No episódio de hoje falaremos do avivamento de Toronto, no Canadá. O ano era 1994 e notícias no mundo inteiro começaram a ecoar, falando que irromperam um grande avivamento na igreja do aeroporto em Toronto, no Canadá. Tratava-se da igreja pastoreada pelos pastores John e Carol Arnott, e segundo eles, mais de 30 mil pastores e líderes vieram de diversas partes do mundo para receber aquilo que ficou conhecido como a bênção de Toronto. Mas como tudo isso começou? A antes desconhecida comunhão da videira do aeroporto de Toronto começou a se tornar famosa quando John Arnott veio ser seu pastor. Arnott se converteu ainda adolescente numa cruzada do Billy Graham em 1955 no Canadá. Após isso, ele filiou-se a uma igreja batista e, segundo suas próprias palavras, aprendeu com as igrejas pentecostais de Toronto que havia um nível mais profundo ainda. Tornou-se membro de uma igreja pentecostal e posteriormente entrou no ministério na área de Toronto em 1981. Ele então casa-se com Carol, que também foi ordenada como pastora, e em 1993 começou a pastorear a igreja do aeroporto. O ministério de John e de sua esposa era repleto de cura interior, batalha espiritual, libertação, expulsação de demônios, e várias pessoas influenciaram e tiveram visões decisivas na vida e na formação teológica de Arnott. Ele reconhece a famosa Kathryn Kuhlman e o renomado pastor Benny Hinn como grandes influências na sua vida. Em 1992, John e Carol foram a uma conferência do pastor Benny Hinn em Toronto e ambos se sentiam exaustos e secos no ministério. Saíram da conferência com o propósito de buscar da parte de Deus a unção que viram em Hinn. Nas conferências, Benny se manifestava especialmente orando pelas pessoas e elas caindo no Espírito de Deus. Em novembro de 1993, o casal Arnott foi à Argentina conhecer o avivamento que estava acontecendo através da vida de Cláudio Freidson, um líder das Assembleias de Deus daquele país. Numa das reuniões, John e Carol foram à frente e Freidson orou por eles. John caiu no chão. Quando se levantou, Freidson lhe perguntou: "Você quer a unção?" John respondeu: quero sim, quero de verdade." Freidson então ora por ele e declara: "Então aqui está ela, receba", batendo com sua mão espalmada na palma aberta de John. E segundo John relata, naquele momento Deus lhe falou: "O que está esperando? Por favor, receba, é sua." Então ele recebeu a unção pela fé. Em janeiro de 1994, John Arnott convidou o pastor Randy Clark, seu amigo, para ministrar na igreja do aeroporto. Ouçamos o testemunho do próprio Arnott sobre o que aconteceu. No dia 20 de janeiro de 1994, a bênção do Pai caiu sobre os 120 que estavam presentes naquela reunião de quinta-feira à noite em nossa igreja. Randy deu seu testemunho e o período do ministério começou. O pastor e os obreiros começaram a orar com imposição de mãos sobre os que vieram à frente. As pessoas caíam pelo chão debaixo do poder do Espírito, rindo e chorando. Tivemos que empilhar as cadeiras para termos mais espaço. Alguns tiveram mesmo que ser carregados para fora. Arnold diz que a reação das pessoas naquela noite em cair no chão e rolar as gargalhadas tornou-se conhecido como a bênção de Toronto. Aquela reação tomou Randy de surpresa, pois estavam esperando conversões e curas, além do cair no Espírito naturalmente. A partir daí, em cada reunião da igreja, durante o período de ministração, o fenômeno se repetiu, pessoas caindo no chão, alguns explodindo em gargalhadas, literalmente rolando de rir no chão, outras ficando duras no chão com os olhos fitando o vazio e mãos estendidas para o alto, outras tremendo histericamente, outras gritando,
para John e Carol Arnott, a unção que tanto haviam buscado finalmente chegara. Embora certamente de uma forma inesperada, sob a forma de gargalhada ou riso santo, Arnott veio depois a batizar esse comportamento como a bênção do Pai, mas o nome que realmente ficou conhecido foi a Bênção de Toronto, nome dado por alguns jornalistas ingleses que vieram a Toronto observar o fenômeno. O movimento conhecido como a Bênção de Toronto foi um dos mais recentes avivamentos da história da Igreja Evangélica. Em uma edição especial do site CBN News, os pastores que fizeram parte disso relembram a forma como os cristãos foram impactados naqueles dias. O despertamento espiritual foi iniciado em 1994 na Igreja do Aeroporto, durante a ministração do pastor Randy Clark, num culto assumido pelo Espírito Santo. As reuniões passaram a ser marcadas pelos milagres, sinais, maravilhas e milhares de vidas se entregando a Jesus. Isso aconteceu dia após dia por mais de 12 anos, atraindo pessoas espiritualmente famintas do mundo inteiro. Uma delas era A.J. Becker, que na época já atuava como missionária em Moçambique, mas se sentia misteriosamente desgastada. Eu estava literalmente pensando em trabalhar no Kmart, loja de departamento dos Estados Unidos. Eu estava muito cansada, contou ela. Becker estava com pneumonia quando foi a Toronto, mas foi completamente curada no culto. Em seguida, ela teve uma visão de Jesus que mudou a sua vida. Eu vi Jesus com os olhos ardentes de amor. Ele arrancou o não de mim, e eu já passei por 109 nações pregando esse glorioso evangelho, conta a fundadora do ministério, RIS Global, que já plantou mais de 11 mil igrejas. Muitas pessoas tremiam, chorando, caíam e falando em línguas quando eram tocadas pelo Espírito Santo. As pessoas vinham e não se importavam se eram pentecostais, católicas, metodistas, batistas ou carismáticas. Todas pareciam niveladas. A unção é uma grande niveladora, explicou Arnott, encarando as críticas. Enquanto muitas pessoas eram transformadas nessas reuniões, muitos críticos se levantaram contra o movimento, classificando como algo sob influência da carne e até mesmo de espíritos malignos. Essas acusações vieram incomodar Arnott e Clark, mas eles reconheceram que, de fato, os sinais e maravilhas eram extraordinários. Certa vez o pastor Arnott fez uma oração: Senhor, tenho certeza que isso vem de Ti, mas o que está acontecendo? Porque isso parece um caos. Mas então, começamos a ouvir testemunhos, disse ele, acrescentando que as pessoas sempre tinham algo positivo a compartilhar. Muitos que participaram dos encontros na Bênção de Toronto voltaram para suas próprias congregações, manifestando os mesmos dons que foram derramados na Igreja de Toronto. E, em consequência disso, milhões de pessoas ao redor do mundo tiveram sua fé edificada e foram tocadas por um amor contagiante em seu coração. O pastor Arnott encontrou paz em meio às controvérsias quando sentiu Deus dizendo: quanto mais Jesus fazia milagres, mais era perseguido. Então pensou: tudo bem, deixa acontecer essas controvérsias. Ele também aprendeu outra lição: nem mesmo Jesus agradou a todos, então nós apenas continuamos prosseguindo. Enquanto muitos questionaram os relatos dos milagres, A.J. Becker sempre esteve certa de que as suas experiências na Bênção de Toronto a aproximaram mais de Deus. Ninguém me chamou, mas eu corri para o altar, levantei minhas mãos e comecei a gritar: sim, 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 e fui atingida pelo fogo de Deus. Randy Clark, que eu nunca conheci, me disse: Deus quer saber, você quer a nação de Moçambique? Conta a missionária. E eu gritei: sim. Becker acrescentou: então o fogo me atingiu e comecei a vibrar com poder e gritei: Deus, eu vou morrer. E ele disse: você tem que morrer para si mesma, para realmente viver, para realmente levar a minha glória. Depois disso, a missionária ficou completamente impactada com sua experiência. Durante 7 dias e 7 noites, foi completamente transformador. Eu nunca mais fui a mesma, destaca Becker. O pastor Arnott acredita que um avivamento ainda mais poderoso está por vir. E quem manter uma postura crítica poderá perder uma bênção de Deus. Eu sinto muito pelas pessoas que falaram contra isso. Eles deixaram de participar do maior acontecimento da igreja, na minha opinião, nos últimos 100 anos. Então, se você quiser perder, perca, mas eu não quero perder isso. Esse foi
Pode Avivar, falando sobre os passos do avivamento de Toronto. Se você gostou, curta, compartilha, comente. E até o próximo episódio.